Vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente, inspirando a luz e expirando tudo que estiver nos incomodando, ansiedade, tristeza, irritação, inspirando, soltando, expirando, soltando, mais relaxados. Vamos cumprimentando o nosso anjo guardião, esse amigo querido que está ao nosso lado, que nos auxilia, que nos orienta, que nos protege, que vibra por cada conquista nossa. Gratidão, amigo. Juntamente com o nosso amigo, vamos abrindo as portas do nosso lar e pedindo aos guardiões que possam nos auxiliar, fazendo uma higienização completa, tirando miasmas, formas pensamentos, toda a energia densa do nosso lar, tirando do teto, das paredes, do chão, debaixo dos móveis, dentro dos guarda-roupas, armários, nos eletrodomésticos, nos eletroeletrônicos. Eles adentram com tochas fluídicas que queimam e desintegram. E essa energia densa, desintegrada, é sugada pela Mãe Terra e levada para o centro dos mares e oceanos, para as profundezas, e depois vai ser ressignificada e voltar com muita luz para todo o planeta azul. Nosso lar se ilumina e neste momento adentram equipes de baianos, baianas, ciganos e ciganas, boiadeiros, e dançam, cantam, trazendo ervas que são colocadas em todos os cantos. Arruda, guiné, alecrim, manjericão, jasmim, lavanda. O massinho dessas ervas é colocado em todos os cantos. E eles tecem uma parede na entrada do nosso lar de espada de São Jorge. Elas entrelaçadas nos protegem de energias mais densas, de irmãozinhos menos esclarecidos que queiram atrapalhar os estudos da noite de hoje. E assim nos conectamos com a egrégora do pingo de luz, com o nosso querido Ruiz, com Maria Amélia, Cíntia, Cássio, Eliamar, com os caboclos através dos sete flechas e da Rosália, com os pretos velhos, com o querido Zé, Maria do Rosário, com os índios e pajés através do Lua,
Vamos nos conectando a todos os mentores, médicos, enfermeiros do Hospital Santa Cruz e uma gratidão enorme a essa equipe que nos protege, que nos orienta, que confia em cada um de nós, mesmo com os nossos deslizes. E todos irmanados, elevamos o nosso pensamento até as fraternidades, os humildes, dos discípulos de Jesus, dos samaritanos, das irmãs de Maria e todas as outras que trabalham por nossos irmãos e por nós, que sempre estamos necessitados. E assim dizemos: nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Elevando o nosso pensamento, chegamos até as paragens de Maria, essa mãe que está conosco em todos os momentos, principalmente os difíceis, os obstáculos. Ela nos carrega no colo, nos envolve com seu manto de luz. Nos unindo a Maria, chegamos até Jesus, nosso Mestre querido, aquele pela qual estamos aqui, hoje e sempre, nos trabalhos, juntamente com as equipes espirituais. Estamos por ti, Jesus. E assim, Jesus se une à nossa caravana e chegamos até a fonte criadora, até Deus, o nosso Pai, que é misericórdia, que é acolhimento, que é misericordioso, porque nos perdoa por todas as nossas falhas. Ele sabe o que vai dentro do coração de cada um de nós. E a Ti, Pai, entregamos a oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E envolvemos o Sérgio com muito amor, para que nos traga o texto da noite de hoje, que assim seja. Estão todos bem? Tudo bem, tudo bem. Então tá bom. Então vamos lá. Hoje nós vamos ler do livro Aqui e Agora, José Carlos de Luca, a lição 21, chamada Páginas em Branco. Cada manhã na Terra é uma página em branco de que dispões no livro da vida para fazer os melhores exercícios e testemunhos de elevação e bondade.
Quem falou isso foi Emmanuel. Nossa vida pode ser comparada a um livro, mas um livro que ainda está sendo escrito. Isso significa que nossa vida é um processo, é uma caminhada. Podemos até encerrar alguns capítulos, mas o livro nunca chega ao fim. Nossa história continua, afinal, somos espíritos imortais. Tomemos cuidado para não ficar presos a páginas já escritas, sobretudo aquelas em que foram grafadas experiências mal-sucedidas. Todo mundo tem páginas ruins. A vida deve, contudo, seguir em frente, e assim vão sendo escritos novos capítulos nas páginas em branco, a nosso dispor. Muitas vezes, porém, paramos de escrever o nosso livro, capturados que somos pela teia do que se passou e não volta mais. E assim vamos deixando de viver a vida, que está no aqui e agora. Viramos um personagem do passado, um fantasma que não sabe que já está morto para as coisas de ontem. O que mais nos prende ao passado é o ego ferido. Não aceitamos o fato de que as pessoas falham conosco, ressentimento. Tampouco o de que nós também falhamos com elas, culpa. Esperamos das pessoas e de nós mesmos, embora mais dos outros do que nós mesmos, comportamentos angelicais, irrepreensíveis, esquecendo que ainda somos seres humanos imperfeitos e vulneráveis. O exercício da humildade diminui a circunferência do nosso ego, e por meio dela que aceitamos a nossa impotência, a nossa fraqueza, e por consequência a impotência e a fraqueza dos outros, reduzindo nossas áreas de atrito. A humildade também facilita que viremos as páginas mortas do livro da nossa vida, compreendendo os naturais desencontros entre o que é ideal e o que é possível. E a partir de então, não mais dizemos que as coisas não ocorreram como deveriam ter ocorrido, mas sim que foram como puderam ser. Esse raciocínio nos devolve ao presente e a um aqui e agora cheio de oportunidades, pois o dia de hoje é a página em branco que espera ser preenchidas com atitudes que no passado não nos foi possível tomar. É uma segunda chance que todos os dias se abre para nós. Jesus fala que é preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. Ou seja, é preciso desencarnar do passado e tomar cada dia como se estivéssemos começando a nova vida, a nossa vida. Muitos lamentam dizendo: se eu pudesse começar minha vida novamente. E não se dão conta de que a vida recomeça todos os dias. Os dias são virgens, as páginas estão em branco. Tudo está esperando o nosso toque. Para que você escreva novas páginas do livro de sua vida, ofereço-lhe uma linda canção de Gonzaguinha, cuja letra e música tem me inspirado a renascer todas as vezes em que o passado vem assombrar meus dias. Preste atenção na letra. Anote as ideias mais fortes que o motivam a retomar sua caminhada e a escrever novos capítulos da história de sua vida. E, se possível, cante com Gonzaguinha. Tenho certeza de que será um lindo dueto. Melhor do que na semana passada, hoje eu gravei a música. Então, nós vamos escutar a música, né? Não cantada pelo Gonzaguinha, mas nós vamos escutar a música. Ontem um menino que brincava me falou:
nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Vocês gostaram da música? Sim. Quer que toque novamente? Linda, sim. Pode. Linda. Vou tocar mais uma vez, então. Ontem um menino que brincava me falou. Hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Muito legal, né? Sim. E ela resume bem o texto de hoje aqui, né? Resume muito bem. Resume o que, no final das contas, o que a gente precisa esperar e fazer da nossa vida, né? Mas tudo bem. Agora que a gente escutou o texto, a gente escutou essa música inspiradora, né? Eu tenho que fazer pergunta para vocês. Vocês não ficam chateados comigo, não? Nem um pouquinho. Então, tá bom. Então, vamos lá. Como é que você enxerga a página em branco, que é o seu dia de hoje? Aí nós vamos pensar nas escolhas que ainda estão por fazer, porque o que a gente já fez já era, né? Vamos pensar em quais pequenos gestos de bondade ou elevação você quer praticar. Quer que eu faça a pergunta de novo? Eu sei que pegou Não, todo é mundo. que é muito, muito amplo, né? Essa pergunta sua é aberta demais. Não, não vejo que seja aberta demais. Sabe por quê? Quem escolhe o que vai escrever no livro somos nós. Nós podemos escolher qualquer coisa, então é amplo mesmo. Eu sou da opinião que tudo, mas tudo, qualquer coisa que a gente faça, nós temos dois caminhos. No mínimo. No mínimo. No mínimo, dois caminhos. Então, tá na minha mão fazer do meu dia um dia Isso. melhor. Então, mas que escolhas que você vai fazer hoje? Hoje ou amanhã, né? Porque, na realidade, o que ele está falando aqui é o seguinte. A gente olha para trás para ver o que a gente aprendeu com o que a gente fez, com as experiências que a gente já viveu, né? Mas o que está para trás, está para trás. Todo dia, quando a gente acorda, nós temos todas as escolhas disponíveis para a gente fazer.
ou seja, é uma página em branco. E essas escolhas somos nós que fazemos, somos nós que vamos colocar. Então, que escolha que eu vou fazer no dia? O que é que eu vou escrever no livro? Né? É isso que ele pede para a gente fazer, né? A gente pensar o que a gente quer melhor no dia. Você vê, a música fala sobre isso, né? Hoje é a semente do amanhã, não é verdade? Vamos lá fazer o que virá. O que virá somos nós que fazemos. Somos nós que fazemos. Então, o que a pergunta é como você enxerga a página em branco, e que é o seu dia de hoje, né? E pensar nas escolhas que a gente faz. Que escolha que você vai fazer hoje? Que tipo de escolha? Se a gente não pensa nisso de uma maneira mais elevada, a gente vai tomando as atitudes conforme as coisas vão acontecendo, né? E, infelizmente, a gente se deixa levar pelos acontecimentos. E aí, na hora que a pressão está grande, que as coisas estão acontecendo, estão nos frustrando porque não é aquilo que a gente queria que acontecesse, se a gente não pensou o que a gente gostaria de ter no nosso dia, a gente vai fazer escolhas erradas, porque os nossos sentimentos, eles dominam esse momento. E é a nossa razão, que nesse momento é o que está nos querendo levar para um caminho melhor, ela fica num segundo plano, porque a gente reage instintivamente contra as coisas que nos ferem, né? Vocês entenderam? Escutaram? Alô, alô, vocês estão me Sim, escutando? sim, Hum, sim. Você está É, muito filosófico então, hoje. a opção, Sérgio, né, a Uhum. escolha seria fazer diferente aquilo que nós um dia já fizemos e achamos que não foi o bom. Uhum. Porque muitas vezes a gente se pega, eu estou falando a gente, mas eu, tá? Uhum. Vou trazer que eu tenho hoje, o entendimento que eu tenho hoje, eu não teria agido daquele jeito, eu teria feito isso, teria, sabe? Agora vai. Eu acho que agora vai, né? Agora vai. Agora Mas foi. aquela hora não estava fechado, não, tá? Né? Como Tava assim? sem som mesmo. Ah, é? Agora que. É, Caiu não a foi erro internet seu, aqui. não. Caiu a É. internet Aqui aqui. também caiu. Ah, é? Você e a Ju, É, Caíro. Foi aqui em Indaiatuba, então. eu É, falei, deve estar instável. Bom, é. continuando, né? Então, voltando ao que a gente estava falando, a pergunta que era como você enxerga a página em branco que é o seu dia a dia. Na realidade, é, eu queria que saísse da filosofia, né? Quando a Juliana falou, eu falei assim, opa, estou indo para o caminho errado. Sair da filosofia, né? Porque é, filosofia a gente fala assim, que bacana, né? Nós temos todas as escolhas. Na realidade, é trazer a filosofia para a nossa vida, né? Eu tenho ciência de que todos os dias eu posso fazer aquelas escolhas boas que eu sempre achei que eu deveria fazer? Eu tenho ciência disso? Agora que eu tenho ciência, deixa eu programar, planejar as minhas escolhas do dia, né? Pensar nisso para que a gente faça melhores escolhas do que no passado, né? Porque, como diz a música, as escolhas que a gente vai fazer hoje são as sementes do amanhã. Amanhã. Então, é nesse ponto que o que o texto está trazendo, esse ponto que o texto está trazendo, olha, todo dia, quando eu acordo, eu já deixei o dia anterior para trás. O que eu fiz lá, certo ou errado, está feito. Mas eu tenho o dia inteiro de hoje para fazer melhor do que eu fiz ontem. Que a gente vai conseguir sempre, né? Então, Sérgio, eu peço, dá para entender
Eu tô sem aparelho. Dá para Ah, entender. Sim. dá. Deixa eu falar uma coisinha. Eu voltei a trabalhar semana passada, depois de 3 anos. Legal, parabéns. Gente, olha, eu só lembrava de vocês. Eu fiquei muito nervosa, mas foi uma dádiva. Eu estou no meu lugar, estou feliz. Que bom. E, assim, quando você falou esquecer o dia que passou, eu de manhã, o que eu peço é para eu acertar. O que eu Uhum. fiz de errado, eu quero hoje acertar. Que na hora me venha na cabeça, epa, você já teve uma situação assim, Uhum. entendeu? Então hoje eu estou mais alerta e peço isso. É como a Rita falou, né? O que eu fiz de errado. Então, eu estou sempre assim. Que hoje eu consiga ser mais ouvinte, ouvir mais, pensar mais antes de falar, que eu sempre fui muito estourada. E a vida vem me ensinando. Então, eu começo meu dia aqui. Faça eu acertar mais do que errar e estar alerta ao próximo, a mim, às situações. É isso. E é isso mesmo, né? Então, sabe, Sérgio, igual a Ana falou, né? Dela ser muito estourada e pensar mais no que fala. Em muitas situações comigo aconteceu ao contrário, que hoje eu tento agir diferente. Eu ver as coisas, sentir, ficar quieta, engolir, não falar nada e, e não me colocar diante da situação, entendeu? Fazia Uhum. mal, né? E isso é. Então, para mim, isso foi muito ruim, porque eu acredito muito que hoje o problema de tireoide que eu tenho são os sapos que eu engoli e não digeri. É. Eu acredito nisso. Então, eu tenho que aprender, uma das opções da minha folha em branco é quando alguma coisa me incomodar muito, eu me colocar e falar que aquilo está me incomodando. Porque durante muitos anos eu não falava. E agora o que eu ainda tento às vezes eu engulo por alguns momentos, aguardando a hora certa para falar. Porque também nem sempre é a hora Uhum. certa, né? A hora que a gente sente, ou que, ou que fica chateada, ou que interpreta de uma maneira ruim, enfim. Às vezes, naquele momento, não é o momento mais adequado. Então, eu ainda me seguro um pouco para esperar um momento mais adequado e falar, né? Então, a procura do equilíbrio também é difícil, né? Não falar de um jeito estourado ou falar sem pensar, e também o Fica escutar quieto. tudo, vamos dizer assim, e não se posicionar, e aceitar e ficar quieta, né? Vamos dizer assim. Eu acho que é o equilíbrio mesmo, né? Olha a riqueza que é esse encontro, né? Porque nós vimos dois extremos da mesma situação, né? Um, o falar estourado que fazia mal, por isso a Ana está revendo a forma dela reagir às coisas, e não falar nada, que também fazia mal. E a Rita está revendo as coisas, né?
filosoficamente falando, isso acontece porque a gente ainda não é perfeito. Porque as coisas ou nos atingem com uma carga maior do que a gente quer suportar, ou a gente foi doutrinado na nossa vida a baixar a cabeça para aquilo que os outros falam. Ambos vão causar doenças na gente, com o tempo, né? E a gente um dia vai sentir isso. E qual que é o melhor? O melhor é a gente ser Jesus e que nada disso afetasse a gente. Isso é o ideal. Exatamente. Mas a gente está muito longe do ideal. Então, o que a gente precisa é buscar o equilíbrio, né? A Ana vai se mirar na Rita para diminuir um pouco a intensidade das respostas dela, e a Rita vai se inspirar na Ana, falando assim, poxa, ela fala o que ela precisa falar quando precisa falar. E aí nós vamos buscar o nosso ponto de equilíbrio. Vai ser uma maravilha fazer o acolhimento e amor lá para o YouTube, que dessa vez vai ter que emendar tudo aqui, porque vai estar tudo Vai ser trabalhoso, Sérgio. Até onde vocês escutaram? Paciência. Até onde Se vocês fôssemos escutaram? Jesus, se fôssemos Jesus, Se fôssemos Jesus. não, A gente essas tá situações não longe nos disso. afetariam, né? Isso, se fôssemos Jesus, as coisas não nos afetariam, mas nós não somos, então elas nos afetam. Então Jesus é o nosso ideal, mas a gente tem que colocar em prática aquilo que a gente é capaz de fazer. Então, a Ana aprendendo com a Rita aprendendo com a Ana, e é por isso que esses encontros nossos são bons, porque cada um dá a sua vivência e a gente aprende com o outro, fala assim, tá bom. A Ana vai falar assim, tá bom, eu não posso falar do jeito que eu falava no passado, mas também ir para o lado que abaixar a cabeça para tudo, como a Rita falou, também não é bom, porque ela também está sofrendo. Então, a gente buscar esse equilíbrio. E cada um vai encontrar o seu próprio equilíbrio. Por quê? Baseado em toda a bagagem, toda a vivência, toda a experiência, tudo aquilo que a cada pessoa é. E vai se ajustando para que não fique doente, né? Porque também a Rita sair do jeito que ela é, para sair metendo o pé no peito de todo mundo, também não vai fazer bem para ela, porque ela vai se sentir agressiva demais. E a Ana vai falar assim, caramba, agora eu me abaixei aqui para tomar chicotada de todo mundo. Então, nós temos que encontrar o nosso equilíbrio, né? E como é que a gente faz isso? Escrevendo na página, né? Então, tá bom, o que eu vou fazer? Hoje, a Ana, né? Hoje, quando as pessoas vierem e eu sentir palavras agressivas, eu vou respirar fundo antes de responder. Só isso. Só isso. Talvez vai evitar que se fale de uma forma ríspida? Não, mas já é um começo. A Rita vai falar assim, eu preciso me colocar melhor. Aí uma pessoa fala alguma coisa que não cai bem para a Rita. A Rita vai falar assim, olha, isso me incomodou um pouco. Só fala isso. Acabou. Talvez na próxima vez já fale assim, me incomodou um pouco nesse sentido. Mas assim, cada um dando um passo de cada vez, devagar e sempre, né? E aí a gente vai escrevendo coisas melhores nas nossas páginas, né? A gente não pode esquecer o seguinte, não é um novo dia eu arranco as páginas anteriores do livro, elas precisam estar lá, porque de vez em quando a gente tem que voltar nas páginas do livro, puxa vida, olha, no passado eu fazia assim, está escrito no meu livro lá. Olha, hoje eu já estou refazendo diferente, eu estou plantando coisas melhores para o meu futuro, né? A Rita, daqui a um tempo, ela vai estar respondendo de forma serena aquilo que acontece, né? Talvez ela não tenha mais problema de tireoide na próxima encarnação, né? Porque essa aqui já foi, né, Rita? Já Hoje foi, essa essa já está. Já tá aí mesmo, não tem jeito. Na Essa próxima já encarnação, instalou, na próxima essa já encarnação vai estar todo instalou feliz, e né? dá-lhe por Então, ano. é isso que fala aqui, escrevendo na página, na página em branco, tá bom, todo dia tem alguma coisa que nos incomoda mais, né? No dia, você acorda de manhã, você está vivenciando alguma coisa que te incomoda mais.
Então, quando de manhã acordar, fala assim, isso está me incomodando, como é que eu vou reagir perante a isso? Já programa na sua mente. E outra coisa, né? Quando acontecer, busquem realizar aquilo que você se planejou quando acordou e prometeu para si mesmo. Mas não se chicoteiem se não conseguir. Novamente, é passo a passo. Você vê, quantas vezes um bebê se levanta e cai até poder andar sozinho? Não é verdade? Ele vai por tentativa e erro, e vai, cai, levanta, bate a testa no chão, fica aquele ovão na testa, mas não para de tentar. Não é isso? Tudo bem, Juliana? Ou ela está Sim. travada? Não, Você estava tão parada tô que eu falei aqui. que você tinha travado aí também. Vamos para a próxima pergunta. Quais experiências do seu passado você tem carregado como páginas já escritas? Né? Aí a gente vai lembrar, né, das nossas memórias que ainda provocam dor ou arrependimento, né? E a gente vai pensando como que elas vão impactar no nosso humor e nas nossas decisões de hoje. É isso que a gente vai pensar na hora de responder essa pergunta. Quais experiências do seu passado você tem carregado como páginas já escritas? Quando você foi falando, eu fui pensando aqui na minha vida, mas eu acho que essas coisas ruins fizeram que eu chegasse até aqui hoje. Uhum. Então, eu transformei essa coisa ruim numa coisa necessária. Te motivou a É, fazer alguma coisa que te levou ao dia de hoje, não é isso? exato, me fez, por exemplo, ir atrás de conhecer mais sobre a espiritualidade, de entender o que estava acontecendo na Uhum. minha vida. A gente, aquela história, ou pela dor, ou pelo amor. Eu Uhum. vim para a espiritualidade pela dor, mas foi, assim, o que me salvou, o que É, me fez mudar o percurso, mudar o caminho que eu estava seguindo e que me trouxe até hoje. Então, eu não tenho uma coisa que eu pense assim, nossa, isso foi a coisa mais ruim da minha vida. Não, isso foi ruim e eu precisei passar por isso para chegar onde eu cheguei hoje. Eu e- consegui trabalhar isso dentro de mim para transformar vamos falar assim, um pesadelo num momento difícil que me trouxe até aqui. E eu sou muito grata. isso. Mas aí, né, pegando o seu exemplo para aquilo que está no texto de hoje, um dia você escreveu no seu livro que você precisava procurar alguma coisa que te desse uma luz na vida. E você foi Sim. atrás. E você está aqui. Você entende? É, não estou dizendo que aqui é a luz da sua vida, não é isso, mas você chegou nesse Não, momento sim, feliz por estar buscando um caminho diferente do que você seguia no passado. E está conquistando exato. coisas diferentes na sua vida. Né? Então, esse é um exemplo de que você um dia na sua vida, numa manhã, você falou assim, eu preciso escrever alguma coisa diferente na minha página. E foi buscar isso. Entendeu? E é isso mesmo. Né? E a pergunta tem com relação a isso. Muitas vezes a gente vive no nosso dia a dia remoendo coisas que nos aconteceu no passado. Né? E essa amargura dessas coisas ruins que aconteceram no passado nos fazem, nos trazem dor e arrependimento no dia de hoje, e muitas vezes nos fazem amargos nas decisões com relação àquele tipo de coisa no dia de hoje. Então, é aquilo que eu disse, a gente precisa olhar para o passado. A gente não pode ficar escrevendo na página de hoje aquilo que aconteceu no passado, sabe? Porque é simplesmente, sabe, qualquer livro que a gente pegue e que várias páginas fica falando a mesma coisa, a gente se cansa do livro logo, não é? E na nossa vida é a Sim. mesma coisa. E a gente se desmotiva
para realizar coisas diferentes, porque a gente fica ali naquele mesmo assunto, não é isso? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa nessa pergunta? Tem alguma coisa do passado que incomoda vocês hoje? Quanto mais eu relembro situações difíceis que eu tive com meu pai no passado, né? Mais isso dificulta o meu relacionamento com ele hoje. E aí eu fico, a questão da oração do perdão, é a questão de eu pensar que o que aconteceu foram o que as pessoas escolheram na época que elas tinham de melhor, tanto ele como eu, porque antes eu só atribuía a ele, né? Agora eu atribuo também ao meu papel de filha, que foi o melhor que eu pude fazer naquele momento. Hoje, a filha que eu sou hoje, que eu estou tentando me tornar hoje, não é ideal ainda, né? Tem muito que aprender, mas é um pouquinho melhor do que antes. É fazer coisas que antes eu não me imaginava fazendo. E às vezes são outras pessoas que estão ao meu redor, né, que trazem essa informação para mim. Porque às vezes a gente perde ficando muito focada né, no que foi, e a gente não percebe o que está fazendo agora, o que está conseguindo, o pequeno passo que é importante nesse momento. Né? Então, é um exercício constante, assim, não puxar o passado está lá. Ele já foi, não tem como a gente mudar, até porque seria uma bagunça a vida da gente, né? Se a gente pudesse ficar retrocedendo o tempo todo, né? É um exercício diário mesmo. Então, vou falar a mesma coisa que eu falei para a Juliana. Então, no passado, você começou a escrever nas páginas em branco da sua vida coisas diferentes para o relacionamento entre você e seu pai. Também, você está sentindo mais leve, embora ainda sinta peso. Por quê? Porque você está escrevendo um livro ainda esse assunto. Você está nesse capítulo aí. Então, a hora que você encerrar um determinado assunto, fechou o capítulo, o próximo capítulo vai falar de uma outra coisa. Não é verdade? Pode ser até que lá na frente você volte naquele assunto novamente, mas naquele momento você encerrou aquele capítulo. Você, puxa vida, encerrei. Vou passar para o próximo agora, né? Vamos lá. Indo um pouco, essa próxima pergunta tem um pouco a ver com o que você falou, Renata. Em que momento o ego o impediu de virar uma página morta e seguir em frente? Aconteceu isso com vocês? Que a gente ficou remoendo aquele negócio e a gente não conseguia seguir em frente, né? Eu vou ser sincero, eu estou nesse negócio aqui, mas não da forma de uma coisa ruim, né? Mas de seguir em frente, né? Porque eu sinto muito falta da Valéria, então eu ainda fico naquele sentimento de perda, né? Eu sei que a perda não é definitiva, mas nesse momento eu estou afastado dela. Então, eu estou precisando virar essa página. E virar a página não significa dizer assim, eu vou me esquecer da Valéria. Não, mas lembrar ela de uma forma diferente, né? De uma forma que não me cause sofrimento da perda, né? Do luto, né? E vocês têm algum momento... e onde que o ego entra nisso? Porque eu queria que ela ficasse aqui. Simplesmente isso, né? E, graças a Deus, o meu ego não tem nenhuma influência nas decisões de Deus, né? Porque se fosse pelo meu ego, ela ia ficar aqui sofrendo, né? E vocês, têm alguma página que não foi virada por causa do ego? Eu tenho uma história, mas eu queria que vocês falassem, porque senão eu fico monopolizando o negócio. Eu vou falar então pelo que eu estou passando.
eu acho que faz tempo que eu não consigo ir para a próxima página. E assim, eu tenho vontade de mudar a minha página, mas parece que sempre tem alguma coisa me carregando para trás. A sensação que eu tenho é essa, entendeu? E o meu ego está entre eu fazer o que eu tenho que fazer e eu não aceitar o que eu tenho que fazer, né? Então, eu fico exatamente nessa situação. E isso já vem há muitos anos, não é de agora. Aí vem, junto com isso, vem tudo, né? Vem o trabalho, vem o cansaço físico, ai, por que que eu não consigo sair disso? Eu tento, eu faço tudo que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. Então, acho que o meu ego está nisso. E a minha página, eu não consigo escrever ela nunca. A minha página, Ana Paula, eu não consigo escrever. Na realidade, o que está acontecendo, talvez, é você estar escrevendo todos os dias a mesma coisa nas páginas em brancos que chegam para você, né? Pois é, eu não consigo achar como escrever. A questão toda, Como a, escrever a que, minha página seguinte? a questão toda é que aí é uma análise que eu estou fazendo, tá? E pode estar completamente errada, né? Talvez a decisão diferente que você precisa dar é completamente alheia àquilo que você quer conquistar. E aí você fica sofrendo e tomando sempre as mesmas decisões, né? E aí você não consegue virar a página, porque você não sai daquele ponto. Oi? Eu não entendi o que você quis dizer. Por que a gente... Como assim, Oi? Desculpa, não entendi. como assim alheia? Você deseja alguma coisa para você, só que você não está conquistando por algum determinado fato da sua vida que você está vivenciando, né? Sim, poderia escrever a minha página. Eu não consigo. Isso. Isso. Então, o que eu quero dizer? Que enquanto você estiver lutando... cadê ela? Ela caiu. Caiu. Não, Eu caiu Ah, não, não. tá aqui. Enquanto Tô você aqui estiver deitada. lutando contra o inevitável, que é você ter que aceitar determinada coisa porque às vezes não está nem na sua mão, é resolver. Enquanto você estiver lutando contra isso, você vai estar sempre na mesma página. Na realidade, nem sempre a escolha que a gente vai fazer é a escolha que a gente quer fazer. Mas a gente precisa fazer uma escolha. Nem sempre a escolha que você vai fazer precisa ser completamente contrária àquilo que você deseja. Pode ser um meio termo. Mas cada um vai procurar achar o seu próprio caminho, né? E o que nós entendemos no texto de hoje é: todo dia de manhã pense nisso. Pense nisso. Qual que é o passo que eu quero dar? Onde que eu quero chegar? Será que para chegar onde que eu quero, eu consigo passar por essa montanha gigantesca que tem na minha frente? Ou é melhor eu dar uma volta gigantesca, mas chegar lá sem sofrer tanto? Gente, desculpa, eu tô direto aqui. Vocês estão ouvindo? Agora estamos ouvindo você. Vocês entenderam? Então, é isso que a página de hoje vem nos trazer, para que a gente pense no dia, o que eu quero fazer. Você está com essa sua dificuldade, Ana. Então, é esse o foco que você precisa dar para aquilo que você quer fazer no dia, né? Mas enquanto você estiver nadando contra a correnteza, você vai se cansar e não vai sair do lugar. Precisa arranjar um caminho. Às vezes, se você quiser atravessar o rio, você não pode ficar nadando contra a correnteza o tempo inteiro e nem a favor da correnteza, porque senão você não atravessa. Você tem que achar um caminho certo para você atravessar o rio.
Entendeu? Tá difícil esse caminho. Eu tento, juro que eu tento. Vou continuar tentando. E é isso mesmo. Uma das coisas aqui que está escrito na música é não desista nunca. Tá nunca. Não Não, desista nunca. não dá para E não pare desistir. de sonhar. Não Nós pare de podemos tudo, nós podemos mais. tenha fé no homem, tenha Fé na fé vida, Sai da vida. na fé vida, na vida, tenha fé fé no no homem, futuro. fé no que Fé virá. no Que futuro. virá. Vai melhorar, prima. Ai, Vai vai Isso melhorar. aí. melhorar. Vai, Vai sim, vai sim. vai. Não se esqueça, Deus fez a gente para sermos felizes. Então, em algum Sim, momento, nós vamos começar isso. Então, sim, fé no sim, futuro, sim. fé no que virá. É. Como a prática da humildade tem ajudado você a aceitar suas limitações e as dos outros? Pense em exemplos concretos em que se permitiu falhar. Quando que você se permitiu falhar? Eu falhei, olha, tá vendo? Eu falhei. E nota como que reagiram as pessoas ao seu gesto de humildade, quando você falou, eu errei, pisei na bola. Eu não me sinto com dificuldade para isso, não. Eu acho que Não, né? até vai agora. O fato de eu estar falando o que eu falei e tudo, eu me vejo assim, entendeu? Entendi. É, vendo o que eu errei, né? Tendo essa humildade de ver o que eu errei, que eu estou falhando, que eu não estou conseguindo. Essa dificuldade eu não tenho, não. Talvez ver a falha do outro, talvez eu acho que é sempre mais difícil para a gente. E aceitar, né? Assim, Ah, entender, vamos ver, dizer. ver a falha do outro é muito mais fácil para a gente, né? Não, não, Agora, fácil mas a gente entender, né? Assim, entender e aceitar é difícil. Já do entender nosso e lado aqui, aceitar. já nosso lado é mais difícil de ver e muito fácil de aceitar, né? É, é verdade. Mas tem gente Quais que tem pensamentos dificuldade, né, Sérgio? do quê? De, de aceitar o seu erro, né? Tem Tem, gente que tem tem. muita dificuldade, né? Pessoas que são muito exigentes consigo mesmo, né? É, Isso também não é bom. A gente precisa trabalhar sempre no equilíbrio, né? Nem aceitar tudo e nem deixar tudo para lá, né? é. Mas tem gente que acha que não erra nunca, né? Não, não. E se errou é porque alguém é culpado disso, não ele. É verdade. Tem isso, aqueles que não erram nunca. A culpa nunca é minha. Não, não, saiu errado também, você me falou errado as coisas, né? É isso que É sempre do outro. Quais pensamentos negativos do passado surgem com mais frequência e como você pode reescrevê-los hoje? O que significa reescrevê-lo? Não é você contar ele de uma forma diferente, é como você pode fazer para não ter esses pensamentos negativos do passado. Tentar fazer diferente. Na realidade, nós estamos falando para escrever a página do dia, né? Então, por exemplo, eu vou falar, eu pensei mal de uma determinada pessoa, né? No passado, e eu Uhum. percebi isso, e eu quero mudar isso dentro de mim. Então, reescrever significa, em vez de ficar pensando mal da pessoa, eu vou ficar pensando bem. Eu vou olhar as coisas boas que aquela pessoa faz. Em vez de pensar mal, negativamente daquilo que eu fiz, eu vou falar assim: não, eu vou fazer diferente. Em vez de fazer dessa forma, eu vou fazer dessa outra forma. Mas a gente precisa pensar, precisa olhar para trás e ver nesse momento, porque senão a gente vai ficar imaginando, criando situações que não são reais, né? É. De que forma você pode viver mais intensamente o aqui e agora?
Pensa assim, quais os momentos do dia em que a sua mente viaja no passado ou no futuro? Na realidade, isso é fácil de localizar, porque 99,9% do tempo você está pensando no que aconteceu, no que vai acontecer, né? Difícil, eu pelo menos sou assim, difícil é focar naquilo que eu preciso fazer naquele momento, né? Verdade. Como é que vocês vão fazer então para viver mais intensamente o aqui e agora? Na situação atual que eu estou, é não procrastinar, né? Não procrastinar. A, a minha recuperação, ela só depende de mim. Então, por exemplo, se hoje eu não fizer a rotina de exercícios que eu tenho que fazer, eu estou perdendo. Se eu fizer uso de uma dieta que não é legal, eu também estou perdendo, né? Então, é o não procrastinar, não, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço. Quando você vê, já passou 2 horas, né? E algo que eu estou me vigiando bastante é rede social. Quando você pega o celular, eu vou ver uma coisa. Aí você vê, aí vem outra, quando você vê, meu Deus, 30, 40 minutos, 1 hora, você ficou ali e perdeu tempo, né? E aí eu não procrastinar. O que eu vou ver aqui? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, são coisas bem práticas para a minha recuperação. Se eu não fizer o exercício de físio hoje, eu sou a única que vai ser A única que vai prejudicada, perder, que né? vai. É, Exatamente. é. Na realidade, você fica presa na rede, né? Exatamente. Você não observa a rede social, você fica presa nela, não é isso? Ficar presa na rede. Então eu falei, meu Deus, aí fui ver uma coisa ou outra, é quando você vê, meu Deus, já foi um tempão, né? Você fica preso mesmo, você não questiona, né? Tem um filme, estou tentando me lembrar qual que é o filme. Caramba, é o filme que fala da mitologia grega. É um filme novo, que eles têm que ir para um determinado lugar lá, salvar, pegar o raio de Zeus. Gabriel, se você lembrar do nome do filme, me avisa. Tá pensando E é em Percy interessante. Jackson, pai? Isso, é isso aí. Percy Jackson. E eles têm um momento que eles passam, que eles vão lá para Las Vegas e entram no cassino e comem a flor acho que é flor de lis, né? Não lembro qual que é a flor. Come aquela flor. E aí eles ficam envolvidos com tudo aquilo que tem no cassino. E o tempo passa, eles nem percebem. Passa dias eles lá dentro e nem percebem. É a mesma coisa a rede social, é a mesma coisa o celular. Se você não se policiar, se você não utilizar ele para o seu benefício, você vai estar usando ele para o seu malefício. Não tem meio termo, entendeu? Então, tá bom, você quer lá e ver o que aconteceu, blá, 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 vou me dar 15 minutos para ver a minha rede social. Olha, 15 minutos já é mais do que suficiente para você ver o que seus amigos estão fazendo. Deu 15 minutos, para e vai fazer o que você precisa fazer. Né? Mas, essa pergunta aí de que forma você pode viver mais intensamente o aqui e agora, está muito relacionada a que tipo de exercício que você vai fazer quando você começar a procrastinar, quando você começar a perder muito tempo num determinado pensamento, sentimento ou alguma coisa assim, né? Então, alguns exercícios que a gente pode fazer, exercícios de respiração, porque exercício de respiração oxigena melhor o cérebro e você trabalha melhor as ideias, né? Meditação de atenção plena, tem várias, de vários tamanhos na internet, é só escolher uma, coloca lá, né? Meditação guiada, e aí escolhe aí tempo máximo 4 minutos, 10 minutos, você escolhe, né? Entrar em oração quando a gente perceber que não está conseguindo evoluir em determinada coisa, entrar em oração, né? Pedir ajuda para os mentores,
o espírito protetor, para os guardiões, né? Pedir para que te defenda, porque muitas vezes, nesse momento, você abre uma porta tão grande que aqueles espíritos que não querem que você escreva coisas boas na sua página em branco, eles começam a te infundir pensamentos que te tiram do caminho que você quer seguir, né? Isso a gente já viu acontecer, já leu sobre isso nos livros que nós estudamos, né? Outra pergunta: que atitudes de elevação e bondade você planeja incluir na página de hoje? Você vê quanta coisa que a gente podia pensar e se planejar no início da manhã? Que atitudes de elevação e bondade você planeja incluir na página de hoje? Não é filosofia, não é coisas legais de fazer, não, coisas que a gente precisa fazer. Você sabe o que é que atitude de elevação e bondade você poderia fazer num dia? Para mim, na minha Sim. rotina de manhã, é meditação, tomar o café com calma, sem correria, acordar mais cedo, né, para dar conta do que tem que fazer, né? Acordar cedo, não ficar procrastinando na cama, olha, rolando, né? Levantar e ir, tomar o café com calma, meditação, fazer o evangelho, e ler alguma página, né? Quando o evangelho é alguma página edificante, né? E aquilo que me auxilia, de começar o dia, isso me ajuda a começar o dia com calma. Alguém planeja alguma coisa de elevação e bondade no dia? Ou só levanta e fala assim, né? Tira o pijama, né? Tira as melecas do nariz, do nariz do zóio, e fala assim, bom, vou trabalhar, e já sai correndo para trabalhar e nem pensa no que vai fazer no dia. Como é que é? Como é com vocês? Oração, agradecer, pelo menos é o que eu faço. Agradeço o dia que eu estou iniciando. E eu sempre peço sabedoria e equilíbrio. Uma coisa que eu Pode pode falar, falar. Juliana, pode falar. Fala você. Uma coisa que eu já me programei para isso há muitos anos é acordar de bom humor, independente da hora que eu acordo. É como se eu tivesse recebendo um presente. E as pessoas que trabalham comigo, principalmente, às vezes até me perguntam, Juliana, você toma alguma coisa? Como que você consegue? Eu falei, não, eu sou feliz porque eu tenho uma nova oportunidade todos os dias. Eu estou Uma num página em trabalho branco. que eu gosto de fazer. Eu estou com pessoas que eu quero bem. Então, por que que eu vou ficar de mau humor? Por que que eu vou esperar passar 2, 3, 4, 5 horas do meu dia quieta, de mau humor? Não, bora, vamos lá. Então, eu sempre, nesses últimos anos, acho que nos últimos 14 anos, eu me. E já se tornou a minha essência. Eu sou assim. Eu só acordo sem ser essa alegria quando eu estou doente, quando fisicamente eu não consigo. Mas tirando isso, sempre de bom humor. Eu acordo 5 horas da manhã, vou no Pilates 5h30 e assim, e a coisa flui. Não, e o dia que eu não vou também, acordo feliz. Não, não tem mau humor. As coisas Eu são gosto. melhores? Talvez não mude muito, mas para mim é Muda. importante isso. Muda porque você cria uma atmosfera diferente em torno de você, né? Quando eu procuro ser mais específico, né? Quando
alguma coisa está me incomodando, quando eu acordo de manhã e agradeço pelo dia, faço a minha oração, eu penso naquilo que está me incomodando e me planejo como que eu vou tratar aquele assunto com mais equilíbrio, né? Porque quando alguma coisa está te incomodando, isso te tira do sério, né? Então eu planejo, quando acontecer isso, eu vou me lembrar do que eu planejei hoje de manhã e vou pensar com otimismo, com pensamentos positivos, é, fortalecendo o pensamento de que vai dar certo, que eu vou conquistar, que eu vou conseguir, né? Conquistar, que eu quero dizer, né, conseguir, não é conquistar de vou lá e pegar o lugar do outro, não é isso. O que nascer de novo significa concretamente na sua rotina diária? Uma Na nova rotina diária. oportunidade. Uma nova Oi? oportunidade. Uma nova oportunidade. É isso aí. Nova oportunidade. Eu sou tão grata à oportunidade de acordar e não ter dor. É, Conseguir abrir o tipo, não está doendo, né? É um outro tipo de restrição, mas é provisório, mas tipo, não está doendo. pelo menos essa restrição não é por dor, né? É a restrição mesmo da musculatura ter que se acostumar, né? Mas aquela coisa, tipo assim, ter que pensar como é que eu vou levantar, porque tá doendo aqui, tá doendo ali, e ter que me alongar antes, né? Já começar o dia com mau humor, né? Porque era muita dor. Ai, é Agora não. exatamente isso que acontece comigo. Eu levanto o dia, eu tenho que me alongar, e aí eu tenho que passar por coisas que eu sei que vão piorar as minhas dores. Uhum. Então, é muito difícil, gente, acordar, pensar em, ai, que eu agradeço. Todos os dias eu agradeço a Deus por estar viva, por uma nova oportunidade, por tudo que eu mereci, por tudo que Ele está me dando, pelas experiências que Ele está me dando para eu poder crescer. Mas eu confesso para vocês, é difícil a gente manter o o padrão assim de falar, eu vou acordar, vai ser tudo bem, vai ser. Porque dor é muito complicado, né? Dor física, a psicológica é muito complicada, mas a dor física dói muito. É, Já fala, né? A dor dói, né? é, Então isso é bem difícil. Mas a gente tem que ir, né? é. Bora! Eu A conheci uma página pessoa que vem. falava, bora! Bora lá. A página vai ser virada de qualquer forma, não é isso? E a É, gente vai escrever vai. alguma coisa lá de qualquer forma, né? Sim, Como você tem verdade. lidado com as expectativas irreais, suas e dos outros? Que identifica aí em vocês uma expectativa alta que vocês têm que está difícil de ser atingida. Bom, vou falar uma que eu tenho certeza. Reforma íntima. Você gostaria de já estar com as asinhas, mas até agora não consegue tirar os pés do chão, não é isso? Ai, Essa é meu é uma. Pregos Deus. no pé. Oi? Tenho Tem um, pregos no pé. Me tem um chumbo. acimentaram aqui, tá difícil. Tô acimentada aqui. Mas essa eu falei justamente essa daqui de propósito, porque é uma expectativa elevada que todo espírita faz. Na realidade, ele se mira naquele que ele quer alcançar. E como aquele que se quer alcançar também está andando, não alcança nunca, né? Então, é uma expectativa irreal essa. Você querer se transformar mais do que você tem capacidade de se transformar. A gente tem que tratar isso como ideal, como um local
aonde você quer chegar, mas o tempo de chegar lá você tem que deixar de fora, sabe? A gente mira no ideal para conquistar o que é possível. Um dia a gente chega no ideal, e quando a gente chegar no ideal, o nosso ideal já mudou, também está mais longe, tá? Tudo bem? E às vezes a gente se frustra com a gente, porque a gente acha que vai conseguir determinada coisa e não consegue alcançar, não é, alcançar determinado patamar, né? E ver que não consegue, É, e a gente tem que ser compreensivo com a gente, né, também, né, Sérgio? eu vou fazer uma pergunta que vai mostrar para nós exatamente o que significa a gente buscar uma reforma íntima, uma transformação irreal, que a gente ainda não é capaz. Você está querendo ser humano ou você está buscando uma transformação humana ou angelical? A Aí a gente gente tem que consegue, procurar a humana, né? sabe? Não, puxa, eu queria ser que nem Chico Xavier. Nossa, ele já está numa outra dimensão aqui, já não está mais na quarta. Sim, E eu tô querendo ainda, com os pés grudados na terceira, falar que eu quero ser a quinta? Não, sabe? Puxa, que bacana. Um dia eu vou ser como ele. O que eu preciso treinar? Humildade, sei lá, tem um monte de virtudes do Chico tá. que eu gostaria de atingir, né? E é assim que a gente faz. Então, você mira no ideal, no seu ideal, né? Ah, Jesus. Jesus está bem mais longe, mas mira nele, mas vai buscando aquilo que é possível, né? Se você tentar pular um precipício, um vale maior do que você consegue pular, o que você vai cair, vai fazer? Você vai cair num precipício, não é verdade? Exatamente. Vamos ver outra pergunta aqui. Ixi, está acabando o tempo aqui. Qual capítulo morto você precisa aceitar como foi e não como gostaria que tivesse sido? A gente tem um monte de história escondida atrás da gente que a gente que dói hoje para nós, né? Muitas vezes está só na nossa mente. Muitas vezes, inclusive, as pessoas envolvidas naquela situação, para elas foi uma coisa extremamente normal, mas para nós está ali, martelando na nossa cabeça, né? Então, a gente precisa pensar nisso, né? E uma das coisas que a gente pode escrever na nossa página em branco lá é aceitar como foi. Por quê? Por que eu vou aceitar como foi? Eu não quero aceitar isso, não. Não aceita para a próxima vez que acontecer. Mas como foi, você fez exatamente aquilo que a sua maturidade permitia você fazer. Não é verdade? Ah, hoje eu faria diferente. Que bom, amadureceu. Então não se culpa por não ter feito dessa forma, da forma que você faria hoje, no momento que aconteceu do passado. Não deixa acontecer isso com vocês. Se livra desse negócio, desse essa amarra que te prende no passado e que você não vai mudar nunca, não vai mudar mais. Não é verdade? Já aconteceu. Faz diferente a partir de agora. Né? De que maneira a sua fé em Deus e nos ensinamentos de Jesus pode iluminar as páginas em branco? Vocês já falaram aqui, né? Mas vamos procurar organizar o pensamento. De que forma que vocês podem fazer? Em primeiro lugar, está conectado com eles. E para isso eu tenho que estar sempre me conectando pela oração. Acho que esse é o grande. E oração do coração, não oração ditada, né? Não Aquela. não é ladainha, né? É uma oração, né? Ih, a Juliana travou. Hoje aqui em Dayatuba tá bem as coisas. Eu vou falar, por exemplo, né? Algumas vezes acontecem coisas na minha vida
Ô, Juliana, voltou, quer terminar? Você deu uma Não, travada aí. é, eu só falei que a oração tem que ser aquela do coração, não adianta ser a da palavra, né? É, E aí não- você está a aberto. oração da palavra chega só até o céu da boca, né? Não sei onde está Jesus. O que eu estava falando é o seguinte: às vezes acontecem determinadas coisas na minha vida e que eu acho nos ensinamentos de Jesus no Evangelho, nas parábolas ou naquilo que ele falava, um paralelo muito similar. Então, eu me apoio naquilo que Jesus falou para poder compreender que decisão que eu preciso tomar na minha vida. Então, essa é uma das formas que a gente pode fazer é, com que a fé em Deus e os ensinamentos de Jesus possam nos ajudar nas decisões. Infelizmente, no dia a dia, a gente é bombardeado com tanta coisa, que na hora de decidir a gente esquece dos ensinamentos de Jesus, né? Porque ele ainda, a gente tem que ser sincero, ele ainda não faz parte totalmente do nosso ser, né? Então a gente está aprendendo os ensinamentos de Jesus e como colocá-los em prática na nossa vida. Então, muitas vezes na nossa vida a gente toma decisões que não são alinhadas com os ensinamentos de Jesus. Então, quando algumas coisas começam a acontecer e que eu percebo o caminho que se segue à minha frente, eu lembro de passagens de Jesus que são similares àquilo, eu procuro utilizar aquilo como exemplo para tomar boas decisões, mesmo que essas decisões venham a prejudicar o meu bem-estar. Não estou dizendo que eu vou me passar mal com isso, mas as facilidades da vida muitas vezes nos leva por caminhos ruins, não é verdade? Então, lembrar dos ensinamentos de Jesus e tomar a decisão correta é a melhor coisa que tem. Então, por exemplo, é, é, eu estou trabalhando, né, junto com a procrastinação da Renata, né? Eu estou trabalhando a questão de ética, né? O que é a ética? É você fazer só as coisas certas, né? Uhum. Depois que eu me dediquei a fazer isso, né? E eu ainda não sou expert em fazer isso, eu percebi quantas pequenas concessões eu fazia na minha vida para ficar lá mais fácil, né? Então, tipo, contar uma mentirinha, né? É, para você não ter que enfrentar, né? Uma discussão, alguma coisa, né? Muita gente faz isso, né? É, não, por exemplo, coisas bestas, inclusive, né? Ah, meu filho vai no dentista e tira a nota fiscal no nome de quem? Tira no nome dele. Ele não vem para o meu imposto de renda, nem ele declara. Então, pô, podia fazer no meu nome, né? Não, é antiético. Então, nessas pequenas coisinhas que eu vou trabalhando. E eu lembro muito do que Jesus falou, né? Se você não pode agradar a Deus e a Mamon. Então, se eu preciso ser ético, se eu preciso fazer as coisas certas, como que para algumas coisas eu vou pegar um caminho mais fácil, né? É isso aí. Quais pequenas sementes você quer plantar hoje para o amanhã que virá? Quais as pequenas sementes que você quer plantar hoje para o amanhã que virá? Eu quero dar exemplo para as pessoas de comportamento, de saber tratar o companheiro ou a pessoa que está ao lado, respeitar. Eu estou com um problema na loja
porque tem um rapaz de 18 anos que ele está se revelando homossexual. E isso pode causar um problema seríssimo, porque tem um companheiro que é da mesma religião que ele, que o pai, e essa religião não aceita. Uhum. Então, eu estou preocupada com o caminho que isso está tomando, porque talvez lá na frente ele tenha, ele seja exposto de uma forma negativa. Então, eu estou tendo o maior cuidado para lidar com essa situação, para mostrar para as pessoas que estão ao redor dele que as brincadeiras muitas vezes vão levar para um caminho sem volta. Então, eu sempre quero fazer aquilo que eu acho que eu acho não, que a gente aprende nos ensinamentos. Então, eu quero ser exemplo. Eu não quero fazer uma Uhum. coisa que as pessoas falam assim, ah lá, ela fala, mas ela não faz. É, Então, eu quero ser essa pessoa que seja um exemplo, não de ser a melhor, nem nada disso, é fazer o que é certo, é como você disse, é ter ética, é ter empatia. Eu acho que o principal num ambiente eu estou falando muito no ambiente profissional, porque eu tenho essa convivência diária, né? É empatia, você se sim. colocar no lugar do outro, é poupar o outro de um desgaste desnecessário por brincadeira, por infantilidade ou por não ter consciência das consequências de um ato, né? É, não é fácil, né? O mundo está muito cheio desses vieses, né, inconscientes e às vezes até conscientes, né, que levam outras pessoas a se sentirem mal. A gente precisa realmente, né, não é combater, combater talvez não seja a palavra, mas conscientizar. Acho que a palavra melhor é Tentar conscientizar. conscientizar, essa é acho que é a palavra certa. Última pergunta. Que compromisso você assume hoje para escrever um capítulo mais elevado no livro da sua vida? Nesse momento, quando a gente vai assumir isso, a gente precisa definir uma ação que seja concreta e mensurável. Entendeu? Vocês entendem o que significa isso? Por exemplo, uma pessoa que é maledicente, tá? Não estou falando de ninguém aqui, mas uma pessoa que seja maledicente. E ela está querendo deixar de ser maledicente. Então, ela sabe que ela faz 20 maledicências por dia. Então, ela vai estabelecer um objetivo concreto e mensurável. Objetivo concreto: eu não vou falar maledicência, desculpa, eu vou falar somente 10 maledicências no dia de hoje. É concreto porque ela sabe o que vai fazer, ela não pode falar maledicência. E mensurável: 10 no máximo, porque eu estou acostumado a fazer 20. Vocês entenderam? Então, definir alguma coisa que seja realmente o que você consiga conquistar, porque também se você colocar o seu objetivo muito próximo do ideal, você vai ficar frustrado no final do dia, né? Tudo bem? Então procurem fazer no início do dia esse pensamento. É uma questão bem rápida, coisa de 2, 3 minutos você consegue pensar em alguma coisa e como que você vai medir isso no final do dia, entendeu? Tudo bem? Vamos fazer esses exercícios? Sim. Então tá bom. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Gostaram da página de hoje? Página em branco? Gostaram da Muito, musiquinha? Muito bastante. legal, né? Eu acho que a gente está fazendo uma terapia muito boa. Concordo. Bom, né? Esse é o Concordo. objetivo, né? É Esse é o uma objetivo. terapia das melhores.
Que bom que vocês estão gostando. Legal. Vamos encerrar, então? Senão fica muito tarde. Aí a Juliana não pode acordar 5 horas para ir no Pilates. Então vamos lá. Nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga que estiveram conosco nesta noite, pela oportunidade que tivemos de fazermos essas trocas que nos ajudam a ter uma visão diferente daquilo que somos e de onde queremos chegar. E aproveitando este momento de elevação, nós vamos vibrando intensamente pelo nosso planeta, mentalizando uma luz cor-de-rosa, envolvendo toda esta bola azul. E esta luz cor-de-rosa vai amenizando as vibrações densas que envolvem o nosso planeta. Nós vamos vibrando pelo nosso Brasil. E da mesma forma, mentalizando esse cor-de-rosa envolvendo o coração de cada um dos brasileiros, para que tenhamos respeito no convívio de uns com os outros, que possamos trabalhar as diferenças, que possamos trabalhar unidos para o crescimento deste nosso país. Nós vamos vibrando pelo pingo de luz, por todos os seus trabalhos, vibrando pelos nossos mentores, pelos assistidos e por todos os trabalhadores. Nós vamos envolvendo o nosso lar com muita luz. Todos aqueles que convivem conosco no nosso lar. Mentalizando uma proteção luminosa sendo alimentada pelas nossas vibrações. Que possamos manter o nosso pensamento, o nosso sentimento elevado. E ter esta proteção durante toda a semana que se segue. E agradecidos a Deus, a Jesus, a Maria, a espiritualidade amiga, nós vamos encerrando o acolhimento de amor desta noite. Que possamos estar reunidos na próxima segunda-feira. Graças a Deus e graças a Jesus.